Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Azure Brasil. No vídeo de hoje, eu queria propor um desafio para vocês. Imagina que a gente tem um site aqui, um CRM, né? Na verdade, um CRM que eu falo é o Conselho Regional de Medicina, né? Não o CRM tradicional de aplicação. E esse site publica regularmente uma lista, que é um PDF com a listagem dos médicos que tiveram seu registro do Conselho Médico suspenso por algum motivo. Obviamente aqui, para evitar processos, LGPD e afins, eu gerei uma lista fictícia aqui com o nosso amigo ChatGPT, só para poder ilustrar bem esse desafio aqui, essa solução que eu quero propor para vocês. Então, nosso desafio num intervalo regular, a gente vai ter que acessar esse site, pegar essa lista e transformar isso aqui em dados. Tá? Eu publiquei esse desafio há alguns dias nas minhas redes sociais. Se você não viu e gostaria de imaginar um pouco como seria essa solução, pausa o vídeo aqui um pouquinho, pensa e deixa nos comentários como que você faria essa solução, ou no fim do vídeo também, se você quiser debater e deixar nos comentários o que você faria diferente do que eu fiz, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui é uma preparação para o nosso treinamento sobre Azure AI, então aqui eu vou usar, dando um spoiler aqui, alguns recursos de inteligência artificial nativos do Azure, e espero vocês nos comentários, tá bom, pessoal? Então, bora lá! A solução em si, ela é até simples. A gente apenas vai usar alguns recursos nativos do Azure, tá? Eu não vou conseguir falar de todos aqui profundamente, o vídeo ficaria um pouco mais extenso do que eu gostaria. Eu tenho um artigo lá no blog da Azure Brasil, contando em detalhe cada componente da solução, tá? E aí você pode... vou deixar aqui no link nos comentários, ou o nosso editor vai fazer uma mágica de aparecer um card aqui em algum local. E aí você consegue ver lá com um pouco mais de detalhe teórico, né, os componentes utilizados, tá bom? Então, voltando aqui, então eu tenho um site aqui, tá? Então, na minha solução aqui, eu tenho um site simples, que tem só na minha index eu tenho um link, uma anchor com a tag de download, tá? Apontando para um arquivo que está no nosso www.root aqui. Então, dentro de files aqui eu tenho esse PDF que está sendo exibido aqui, tá bom? Então, o primeiro componente que a gente vai utilizar na nossa solução é o Playwright. Você já deve ter ouvido falar de Selenium e outros Puppeteer, outros automadores, outros softwares de automação de browser, né? Mas eu curto o Playwright, porque basicamente ele tem uma integração melhor com as APIs do .NET, e ele é mantido pela Microsoft também, apesar de ser open source, mas é mantido pela Microsoft. Então, o primeiro passo aqui é a gente startar com o Playwright para poder conseguir pegar o arquivo, tá? Então aqui eu vou no Getting Started com Library, que eu quero só pegar o arquivo. Lembrem, pessoal, que vocês precisam adicionar o pacote, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil, adicionar o pacote, compilar, depois rodar esse comando. Quando a gente roda o comando de install, ele vai baixar a versão dos browsers ali, do Chromium, do Firefox e do Edge pra gente conseguir fazer a automação. Então, até lembrando aqui, ó, quando eu dei, deixa eu dar um zoom aqui, quando eu dei a build, tá? Ele mesmo me manda rodar o comando de install depois, tá? Então eu rodei aqui, então ele baixa os browsers e aí a gente consegue utilizar. Então, nesse primeiro ponto aqui, da minha solução aqui vai estar no GitHub depois, tá bom? Então eu tenho o site só para poder servir aquele arquivo lá de maneira simples, tá? E eu tenho um console app aqui com um program, tá? A gente vai precisar de dois pacotes basicamente, o de Document Intelligence, que está em preview ainda, então a gente precisa instalar a versão beta. Eu estou usando a beta 3, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo vai ter uma versão mais recente, então use a versão mais recente. E eu estou usando a versão 1.48 do Playwright, tá? Então, voltando aqui, basicamente a gente tem dois passos para serem concluídos, tá?
Basicamente o código ele é dividido em duas partes. A primeira, a gente vai usar o Playwright para poder conseguir fazer o download do arquivo, e a segunda parte a gente vai usar o Azure Document Intelligence para poder fazer o parse das informações, tá? Então eu vou startar meu website aqui sem debugger. Então eu tenho o site rodando aqui, tá? Então tudo que eu vou fazer aqui é só clicar. Então voltando aqui, então eu tenho uma instância do Playwright, tá? Bem básico. Eu vou startar o Chromium, que é baseado na engine do Chromium. Aqui eu setei o Headless False, que é para a gente ter essa sensação na demonstração de conseguir ver a janela do browser abrindo ali o site, navegação do site, o clique e tudo mais, mas em produção isso aqui vai ser true, a gente não quer ver o site rodando de fato, né? A gente vai estar rodando em algum lugar que não interessa ver o site pra gente, tá? Então vou criar uma nova página, que é como se fosse uma nova aba do meu browser, e vou navegar até a minha aplicação. Feito isso, eu vou criar aqui uma task que eu estou falando para o browser que eu vou iniciar um download em algum momento, e eu quero depois fazer um await nessa task para poder conseguir pegar esse arquivo. Então aqui na minha página eu procuro por uma anchor, né, por um botão que tenha esse texto aqui, e vou dar um clique no botão. Feito isso, ele vai disparar a opção de download e eu consigo pegar o arquivo. Então aqui nessa primeira parte eu vou colocar um breakpoint aqui no clique e vou executar ela, só para poder mostrar para vocês. Legal, podem ver aqui que ele carregou a minha página, tá? Então ele vai, deixa eu fazer aqui, ó, chegar o Windows, chegar o browser para cá e o Chromium para o outro lado. Então aqui eu tive um pequeno problema técnico aqui, que o F10, que é a opção de ir para a próxima linha de execução aqui, é a mesma do Camtasia de parar a gravação. Então, voltando aqui, para a gente poder conseguir exibir para vocês aqui. Então aqui, ó, ele já executou, vocês viram que ele conseguiu fazer o download aqui. E aí eu tenho um erro aqui, que passou mais de 30 segundos. Mas aí eu vou executar novamente aqui agora, sem fazer essa pausa, para a gente prosseguir no código, tá? Então aqui, uma vez que eu peguei o arquivo, eu vou para o próximo trecho, que é usar o Azure Document Intelligence para a gente poder fazer o parse dos arquivos. Então pessoal, uma vez que eu tenho aqui o arquivo, né, eu posso manipulá-lo. Então aqui eu tenho duas variáveis de ambiente, né, que eu passo para a execução da minha console app, que é o endpoint do meu Document Intelligence no Azure e a chave de acesso. E aí vamos instanciar aqui uma nova instância do client para poder fazer a manipulação. Então aqui eu vou transformar o meu file string, que é meu arquivo, né, num base 64, que é nada mais, nada menos do que um array de bytes. Então eu pego o meu string e transformo ele num base 64. Então aqui eu vou falar o seguinte: eu quero que você analise o documento, até que analise completamente, né? Eu não quero pegar análise em partes ou página por página, eu quero que isso venha de uma maneira completa. Vou usar um layout pré-built, né? Então eu vou usar o próprio layout do Azure para isso. Eu poderia criar e treinar um modelo específico para os arquivos que eu quero ler, mas não é o nosso caso aqui, passando o meu conteúdo, que é o meu base 64, tá bom? Então aqui, manipulação simples, eu tenho uma classe de médico aqui, que vai ter o nome, o registro dele e o motivo da suspensão. Então eu vou agrupar a minha tabela, então eu vou acessar minha tabela, vou agrupar a minha tabela pelo índice da linha. Para cada linha eu vou pegar as células e mostrar aqui o meu a minha lista de médicos, tá bom? Então aqui eu vou colocar, antes de eu chegar na execução de fato, eu vou colocar um breakpoint só para a gente poder ver o conteúdo completo do nosso PDF e depois eu vou mostrar o código sendo executado, tá bom? Então eu vou colocar aqui um breakpoint, vou executar, fez o download do arquivo, vai começar a processar.
e legal. Então aqui em Result a gente vai ter aqui o content. Então lembrando que o content é um string gigante e eu consigo pegar todo o conteúdo de todas as páginas do meu PDF. Por que que isso é interessante? A partir daqui eu posso mandar isso para um modelo, para um chat GPT ou para outros modelos de LLM e pedir um resumo para extrair algumas informações relevantes. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório de advocacia e quero pegar o resumo de um processo, então eu pego um PDF, mando para o Document Intelligence, extraio todas as informações e posso pedir para o meu modelo fazer um resumo dessas informações, tá bom? E a gente consegue aplicar isso de N outras formas também. Então, feito isso aqui, eu vou continuar com a execução do código, tá? Bem simples, manipulei ali e aqui tenho todos os meus 10, são 20 médicos aqui com exatamente as mesmas informações que eu tenho aqui no meu PDF. Com isso eu posso, pelo número do CRM, pelo número de registro, fazer uma pesquisa no banco de dados, atualizar uma informação, inserir, disponibilizar isso via endpoint, tá bom? Então, exemplo simples, rápido de como a gente pode usar algumas ferramentas do Azure para transformar PDF em dados para os nossos sistemas. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, deixa comentário e até a próxima. Valeu!